Olá, sejam todos bem-vindos, boa tarde ao Centro Espírita Joana d'Arc, no nosso encontro de domingo, onde nós teremos a palestra de Lieber Fayad, que vai falar sobre a transição planetária e as muitas moradas que existem na casa do nosso Pai. Primeiramente, quero agradecer a todos por estarem com a gente e você que vai chegando agora, acompanhando esta live, esse nosso encontro virtual, uma vez que não foi possível a gente regressar aos encontros presenciais. É muito bom ter você com a gente. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Vida Feliz e, na sequência, nós faremos juntos a prece para receber aqui o nosso convidado, o palestrante de hoje. Do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, no capítulo 26. Vamos à mensagem. Acalma os anseios de mudanças constantes. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho que te encontras, a cidade onde resides são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Pedra que rola não cria limo, afirma o brocado popular. Quem sempre está em mudança não amadurece, nem realiza bem coisa alguma. Cumpre a tarefa onde estejas, e no momento próprio, após a curada meditação, toma o teu rumo definitivo. Com essa mensagem, eu convido a todos para entrar em oração, agradecendo ao Pai por essa oportunidade de vivenciar esse momento, agradecendo a espiritualidade superior, para que nós possamos aproveitar as palavras e aproveitar toda essa energia que adentra o nosso lar, que chega à nossa casa, para que nós possamos vivenciar a fé e vivenciar o amor. Obrigado, Divino Mestre, obrigado, Jesus, por nos dar essa oportunidade, por meio da tecnologia, para que possamos nos unir. O Senhor que prometeu estar junto de nós, quando estivéssemos reunidos, nós estamos agora, e pedimos a tua proteção e a tua luz, para que esse momento seja um momento de dar um passo além, de dar um passo a mais, para atingir outras moradas na casa de nosso Pai. Muito obrigado, Jesus. Neste momento, eu quero convidar aqui o nosso palestrante, o Lieber Fayad. Ele é psicólogo e foi diretor do Grupo Espírita Arte Cristã da Juventude Ativa e atualmente é coordenador da área de mediunidade da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Lieber, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gratidão pela oportunidade. É uma alegria muito grande voltar a casa nessa oportunidade, justamente de, durante a pandemia, estarmos longe, mas continuarmos perto. Então, gratidão imensa pelo carinho, pela acolhida. Fique à vontade neste momento aí para conduzir os trabalhos aqui na nossa casa. Meus irmãos, então, primeiramente, nossa alegria por estarmos aqui e estarmos conversando juntos sobre esse tema, que ele é tão atual e tão presente no nosso dia a dia. Afinal, nós estamos ou não passando por uma transição. E nós vamos refletir isso à luz da doutrina espírita. Ela é muito rica de informação em relação a esse processo. Allan Kardec ele teve um cuidado durante todo o processo da codificação em estar nos auxiliando a compreendermos como que se dá todo esse processo de transição. E que, mais ou menos de uns 10 anos para trás, isso ficou muito à tona na sociedade, quando surgiu a questão das profecias maias, que estaremos entrando numa grande transição. Então nós vamos estudar, à luz exatamente dos textos da codificação, como que isso se dá. Para isso, nós vamos utilizar das obras
o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, aonde Kardec vai estar trabalhando há muitas moradas na casa de meu pai. Uma fala de Jesus muito grandiosa. E ali, Kardec vai trazer para todos nós as diferentes categorias de mundos habitados. Só uma questão. A qualquer momento que tivermos qualquer dúvida, qualquer interação, pode mandar, comente aqui com a gente, que nós vamos exatamente num bate-papo. Nós vamos conversando sobre, nós vamos aprofundando esse raciocínio belíssimo que Kardec vai nos trazer. Então ele vai trazer aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando para nós o seguinte: existem algumas categorias de mundos que são habitados. Quais são esses? São os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, o mundo de expiações e provas, onde há uma maior predominância do mal, os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde, exclusivamente, reina o bem. E a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Aqui nós vamos fazer algumas reflexões básicas. Nós vamos ver que como há muita pluralidade, há muita relatividade em relação a essas categorias, Kardec ele vai trazer que não dá para especificar de uma maneira bem categórica de que o espírito chegou nessa situação, ele vai pertencer a esse mundo. Passou um pouquinho, já é do outro. Não. Isso é muito relativo e subjetivo, mas que podemos, em linhas gerais, trazer essa categoria. Nós vamos ver agora, especificamente, cada uma delas, para compreendermos um pouco mais de como que elas se dão, de como que elas operam na sua estrutura maior. Então vejamos, aqui um gráfico, apenas para nós compreendermos. Então nós temos aqui esses 5 planetas, né, para a gente poder visualizar. E o que é importante? Sempre quando estamos num estágio e vamos para um outro estágio, o que acontece? Há um processo de transição. É o que está acontecendo agora. Vejamos que antes, aonde nós estávamos? Como nós vimos agora há pouco no texto de Kardec, nós estamos aqui, no planeta Terra, que ainda está na categoria de expiação e provas, ainda a segunda categoria evolutiva. Mas nós já estivemos em outra, que era a categoria primitiva. Então, houve um processo de mudança para que saíssemos desse estado primitivo e chegássemos aonde estamos hoje. Tanto quanto, nesse exato momento, nós também estamos num processo de transição, saindo da categoria que nós estamos, de expiações e provas, relembrando o que nós vimos no texto do Evangelho, aonde há uma predominância maior do mal, caminhando para um planeta de regeneração, aonde já não há tanta predominância do mal, mas aonde o espírito começa a entrar numa outra sintonia. Vamos ver cada uma delas. A primeira delas, então, os mundos primitivos. Então, é a primeira fase dos planetas habitados. Eles servem de morada para as primeiras encarnações do espírito. E aqui vale lembrar que é o espírito humano. Porque o Kardec ele vai trazer para nós também, na codificação, que antes de chegarmos a essa condição de humanos, nós estagiamos em outros estágios da natureza. Mas que quando atingimos a categoria de seres humanos, também vamos habitar em um planeta condizente com essa categoria. Então, na sua forma primeira de ser humano, ou seja, na sua condição primitiva, o planeta também respeita a categoria primitiva. Aqui continuamos, ó. Podemos comparar estes planetas à Terra na pré-história até o começo da civilização humana como conhecemos. Nesse tipo de mundo não existe nenhuma vida moral. Vivendo aí o homem como vivem os animais,
só se preocupando com a satisfação das suas necessidades materiais. A ignorância domina totalmente sobre o conhecimento e a moral. Há uma obra belíssima que nos ajuda a compreendermos muito bem esse processo. Chama-se A Caminho da Luz, de Emmanuel, onde ele vai falar também de toda essa trajetória que nós passamos e que nós podemos comparar que aquele momento inicial nós vivíamos muito em função dos instintos, caminhávamos muito mais para uma satisfação daquela situação predominante do que eu preciso sobreviver, eu preciso me reproduzir, eu preciso defender o que é meu, até o ponto que nós fomos gradativamente adquirindo novas habilidades, nós fomos adquirindo novas formas de conviver, fomos percebendo que quando eu me agrupo com outros e vou nesse processo de ajustar em sociedade, a minha sobrevivência ela vai melhorando. E aí nós vamos começar a ter as primeiras ferramentas, as primeiras estruturas de condicionamento da terra, né? A lavoura vai começando a existir. Nós vamos ver que existe todo um sistema novo de defesa das habitações. A mesma forma acontece o contrário, né? Há novas formas de conquistas de outros territórios. Então nós vamos crescendo, mas de uma forma ainda rudimentar e voltados apenas às questões materiais e emergenciais. Nós podemos trazer aqui quando foi então que a Terra começou a sair dessa condição? Quando foi que a Terra começou a sair de um estado primitivo para um planeta de provas e expiações, que é a segunda categoria? Então não existe um marco propriamente dito de que a partir de hoje nós somos provas e expiações. Ontem nós éramos primitivos. Não, é uma transição, né? Nós vamos percebendo que quando a humanidade começou a adquirir outros aspectos, um aspecto de moralização. Então nós vamos ver que começaram a haver na Terra algumas almas que começaram a trazer novas formas de pensar, novas formas de nos relacionarmos conosco mesmo. Já ouviram, por exemplo, falar de um filósofo que falava, conhece-te a ti mesmo? Ou outros que falavam, né, de como nós vamos nos conhecendo e vamos nos colocando na vida de uma forma não só pensando em nós. Quando chega o maior de todos e fala, há um Pai de amor, há um Pai de bondade. Então, quando Cristo vem, propriamente dito, ali nós podemos dizer, a humanidade ela tem um novo arcabouço. Há ali novas condições. Há ali uma nova categoria. Então nós vemos que nós caminhamos para uma nova situação, para um mundo já de expiações e provas. E o que é esse mundo de expiações e provas? É a situação atual do nosso planeta, que nos oferece o exemplo de um dos tipos de mundos expiatórios. Os espíritos aqui têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens, a inclemência da natureza. O mal predomina sobre o bem e, consequentemente, o sofrimento predomina sobre a felicidade. Os espíritos encarnados têm que espiar, ou seja, reparar os erros do passado, de outras encarnações e ainda da atual, e ao mesmo tempo passar por provações, cujo objetivo é fazer evoluir as qualidades morais e intelectuais. Então nós vamos pegar o cenário que nós estamos hoje, um contexto de pandemia, aonde nós estamos vendo muito desse sofrimento acontecendo. Nós estamos vendo diversas famílias entrando em dificuldades, passando por muitas provações. E o que tem acontecido em muitas dessas famílias? Recebido a solidariedade de outras almas. No mundo de provas e expiações, nós somos convocados a adquirir um algo a mais. É justamente o quê? É utilizar a nossa inteligência juntamente com o nosso aspecto do coração. Essa virtude
esse amor que trazemos. É quando nós percebemos que nós, em somatória com outros, podemos muito mais. E deixamos de fazer muito mais o mal e passamos a fazer cada vez mais o bem. Vamos assim caminhando cada vez mais na trajetória evolutiva de todos nós. Nós vamos caminhando cada vez mais na conquista da felicidade. Aí você deve estar perguntando, mas Lieber, e agora? Nós estamos em transição para onde? Aonde a Terra está caminhando? Qual que é o próximo estágio? Então, os mundos de regeneração. Vejamos que eles servem de transição entre os mundos de expiação e provas como os nossos para a categoria de mundos felizes. É o próximo passo nosso aqui da Terra. E nós estamos nessa transição agora. E o que acontece? É a reconstrução da sociedade sobre novos valores morais. O objetivo maior é a satisfação das necessidades reais do ser humano. Vejamos que todos nós temos algumas necessidades básicas, naturais, de todos nós que estamos encarnados. Só que no mundo de regeneração, nós vamos perceber que já tem sociedades aqui na Terra que já vivem nessas condições. Há muitos países em que não existe mais a pobreza, porque tanto o Estado quanto os seus cidadãos já têm um conjunto de leis e tem um conjunto de uma estrutura social para possibilitar aos seus habitantes a saciedade das suas necessidades básicas, tanto de alimentação, de trabalho, de necessidades e recursos médicos. Só que há ainda mais. Há uma necessidade maior no aspecto moral. É quando nós encontramos o nosso sentido de ser. Na questão dos mundos regeneradores, nós não vamos mais trabalhar para ganhar dinheiro, porque eu tenho contas para pagar. Trabalhar vai continuar existindo, porque trabalho é uma das leis que nos regem. Mas nós trabalhamos em função do quê? Da nossa promoção íntima, de como que eu posso devolver à vida aquilo que a vida constantemente está investindo em mim. Vejamos aqui, ó. A sociedade está, então, sobre novos valores morais. O objetivo maior são essas necessidades reais. O bem predomina sobre o mal. E os espíritos do nosso planeta que não estiverem prontos para a transição, para mundos regeneradores, serão conduzidos para outros planetas que estiverem na mesma fase atual da Terra, onde continuarão a sua evolução. Convidamos de novo a reflexão acerca da obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, aonde Emmanuel vai falar para nós dos capelinos. E o que são os capelinos? Os capelinos são espíritos que estiveram na mesma condição que nós estivemos hoje, em um planeta que estava na condição de provas e expiações, e o planeta caminhava para uma situação de regeneração. E entre aqueles que não quiseram caminhar evolutivamente, não abriram mão das suas questões egóicas, que continuaram ainda insistindo na prática do mal, foram convidados a se retirar do planeta deles e vieram aqui para a Terra. E é aí que nós vamos encontrar aquela grande ascensão dos egípcios, a grande ascensão do povo grego. Quem são esses que trouxeram uma nova forma de conceber a agricultura, a inteligência militar, a organização social? Justamente essas almas que já tinham adquirido essa inteligência intelectual em outras habitações e que foram trazidos para a Terra para auxiliar a todos nós que antes aqui estávamos também a crescer e evoluir. Então era uma contribuição para todos no aspecto da sociedade pautada na lei de amor, de justiça, de caridade. Por quê? Porque não é justo com aqueles que estavam na sua categoria de planeta caminhando para o bem ficarem ainda sendo presos por aqueles que não queriam evoluir. Então Deus, na sua grande sabedoria, qual é o convite que ele faz? Justamente de ser útil para todos. Então aquelas almas vieram aqui para a Terra e nos auxiliaram
neste crescimento. E foram com isso também convidados a refletir sobre toda a sua postura moral. Porque pensamos nós, quando eu saio da minha casa em viagem e eu tenho uma ligação familiar, fica aquela saudade. Agora imagine essa viagem entre planetas distantes, hoje, anos-luz. Como que ficamos? E a sabedoria divina fica aí também. Essas almas não ficam abandonadas. Elas também são tuteladas. Assim como aqueles que hoje estão sendo convidados a sair daqui da Terra, almas muito próximas a eles continuam tutelando. Porque a lei é justa, mas ela também é de amor e ela é de caridade. É da vida esse convite constante a um contato cada vez maior rumo ao progresso. Muito bem, Lieber. Chegamos então à regeneração. E agora? É onde estão os mundos felizes, onde o bem supera a ignorância. Nos mundos felizes, a felicidade dos espíritos encarnados supera em tudo que compreendemos dela no nosso planeta. Ainda nos falta um sentido, como muitas vezes os espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos. Muitas vezes Kardec traz perguntas em que a nossa compreensão ainda não é capaz, porque nós ainda não concebemos essas formas. Ainda estamos lembrando na segunda categoria. Então ainda é muito material a nossa forma de compreender a vida. Mas nós estamos caminhando a adquirir novos sentidos. Vejamos, a ciência e a tecnologia atingem patamares inimagináveis. Não existirá mais doenças, mortes prematuras, guerras, peste, fome e tudo que seja fruto do egoísmo e do orgulho. Por quê? Porque o egoísmo ele é uma ausência do amor. O egoísmo ele está centrado naquilo que não é. E no mundo feliz, o próprio nome já diz, a felicidade é o que é. É uma conquista. É uma conquista íntima, individual e social. O coletivo, nós escolhemos chegar nessa condição. Nós vamos chegar. Está bem aí, está perto, cada vez mais. E é possível. E caminhando para essa evolução, nós teremos então os mundos divinos, que é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina e não existe ignorância. É aonde aquelas almas que já conquistaram toda a sua trajetória evolutiva, ali eles ficam, emanando de si essa grande oração em favor de todos nós. Vejamos que até a nossa compreensão de como isso se dá ainda nos falta. Mas o que nós podemos compreender daquilo que não pode deixar de ser? Então são espíritos que chegaram a uma condição de tutelar outras almas de uma forma bem diretiva, como o próprio Cristo faz conosco. Para aprofundar um pouco mais essas nossas reflexões, vou convidar a todos nós a estarmos em contato com essa nossa amiga aqui, Revista Espírita, mais particularmente a de 1858. Qual que é o detalhe? Em 1858 foi o ano em que Kardec iniciou a Revista Espírita. Um ano antes, 1857, ele fez o lançamento da obra O Livro dos Espíritos. E logo no ano seguinte ele inicia a Revista Espírita. E aqui ele já inicia trazendo algumas reflexões sobre a vida em outros planetas. Vamos ver o que ele traz em um dos meses. Lembrando que só nessa edição, em outras ele continua, mas só nessa aqui, para nós termos uma ideia, ele traz em mais de um mês reflexões sobre isso. Nós vamos a ter sobre a vida em Júpiter. Ela está no mês de março, onde ele fala de Júpiter e alguns outros mundos. Nós aqui extraímos apenas um trecho para compreendermos uma categoria diferente do nosso planeta, mas aqui do nosso sistema ainda. Então, antes dele chegar aqui nessa parte, ele estava falando sobre Marte. E aqui essas orientações vêm de um espírito chamado São Luís, o benfeitor, justamente da codificação junto com Kardec. O que ele vai falar? De todos os planetas,
o mais adiantado em todos os sentidos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só tem bons espíritos. Vejamos aqui, só um parênteses, qual que é a categoria que nós vamos ver? Não é mais um mundo de provas e expiações, e também não é um mundo de regeneração. É um mundo feliz. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na constituição física. Olha um detalhe muito importante. Conforme vai acontecendo a evolução nossa, a própria matéria nossa vai se depurando. E isso é possível de nós constatarmos hoje. Vejamos como é hoje os nossos corpos, como que eles são, e vejamos como são os dos primeiros humanos. Os primeiros que saíram ainda daquela condição animal, adentrando na condição humana. Eram corpos muito mais rudimentares. A própria estrutura óssea, corpórea, era diferente. E vejamos hoje como nós estamos. Não é mais qualquer comida que nos sustenta e não é qualquer quantidade. Nós estamos sofisticando cada vez mais a própria matéria que nos reveste. E continua. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde se encontra a maior parte dos homens de bem, que honraram nossa terra com sua virtude e com seu talento. Olha um detalhe interessante. Algumas almas que estiveram aqui na Terra estão hoje lá em Júpiter. Vamos ver como que ele continua. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma dos habitantes da Terra, mas ele é menos material, menos denso e de um peso específico muito pequeno. Enquanto nós rastejamos penosamente na Terra, os habitantes de Júpiter se transportam de um a outro lugar, deslizando pela superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dissipa-se após a morte sem ser submetida à decomposição pútrida. Vejamos que chegamos numa categoria aonde nós nos movemos quase que como se fosse voando mesmo, a semelhança de pássaros. Ao desencarnarmos, o nosso corpo dissipa-se no ar. É uma evolução, é uma trajetória. E nós estamos, enquanto ciência, caminhando cada vez mais para compreendermos a própria constituição de Júpiter. Haverá um momento em que conseguiremos compreender o tipo de vida em Júpiter, aqui da Terra, com a ciência nossa, mas estamos caminhando para isso. Continua ainda. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas originadas nos excessos de todo gênero e na devastação das paixões. A alimentação está em analogia com essa organização enterizada. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, e a nossa seria demasiado pesado para eles. É composta de frutos e plantas. Aliás, eles a aurem, de alguma maneira, em sua maior parte, do meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida, olha que interessante, é proporcionalmente muito maior do que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. E o desenvolvimento é também muito mais rápido. E a infância dura apenas alguns de nossos meses. Vejamos que a própria condição de vida é diferente. Por quê? Porque a matéria exerce menos influência no corpo. Uma encarnação, 500 anos. Uma infância que dura poucos meses. Por quê? Porque o espírito já consegue se manifestar de uma forma muito diferente. Porque as necessidades já são outras. A condição moral, ela fala muito mais alta. Sob esse envoltório leve, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo seu pensamento, sem, contudo, se excluir a linguagem articulada.
também a segunda vista lhe é facultada permanentemente. Só um parênteses rapidinho. Vejamos que a faculdade mediúnica, ela é uma característica de todos. Todos expandimos essa condição. Por isso que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Nessa condição, este grau é muito maior do que o que compreendemos hoje na Terra. A comunicação ela vai se dar muito mais pelo pensamento do que palavras. Essa faculdade inerente ao ser humano cada vez mais vai se manifestando. Por isso, estamos vendo também cada vez mais aumentar aqueles que têm a manifestação mediúnica na nossa sociedade. Do que é isso? São atributos nossos, atributo do espírito que cada vez mais pede a educação. Qual tipo de educação? A educação intelectual, de conhecer o fenômeno, mas principalmente a educação moral. A adquirir novos caracteres morais, novos hábitos. Continuando. Seu estado normal pode ser comparado aos de nossos sonâmbulos lúcidos. É por isso que eles se nos manifestam mais facilmente que os encarnados em mundos mais grosseiros e mais materiais. A intuição que tem do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Vêm-na chegar sem medo e como uma simples transformação. Vejamos que aqui o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados, eles se encontram muito. Há um intercâmbio praticamente direto. Por quê? A parte material que nos reveste, ela praticamente vai se suavizando de uma forma total. Ela não exerce tanta influência como acontece ainda hoje no nosso dia a dia. Avançando ainda mais um pouco, nós vamos entrar numa das obras que muito trata disso. Se nós espíritas quisermos conhecer muito sobre da onde nós viemos na estrutura física e aonde nós vamos chegar, convidamos a conhecer a Gênese. A Gênese é uma obra maravilhosa. E nós extraímos um trecho para compreendermos do quanto a doutrina espírita é rica em nos auxiliar sobre essa condução que nós estamos passando. Vejamos. Extraímos aqui um trecho do capítulo 18, aonde fala-se são chegados os tempos. E a primeira parte é sinais dos tempos. O que Kardec vai nos trazer? São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem aos seus olhos. Nada mais exprime que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico, de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São naturalmente errôneas ambas as interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência, e a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. E aqui faz um convite a refletirmos como que nós estamos compreendendo esse momento que nós estamos passando. Porque desses tempos para cá, muito tem se falado não só no meio espírita, mas na sociedade como um todo. Nós temos visto que quando se fala desse processo de transição, muito se dá por um meio catastrófico, de grandes tragédias. E nós vamos perceber que não. Que transformações da matéria vão acontecer, como já aconteceram em vários episódios. Vários momentos a sociedade esteve sim abalada por movimentações da natureza. Agora mesmo, nesse momento, nós estamos passando por uma situação dessa de ordem mundial. A pandemia está nos convidando a todo um processo de transformação. Mas tudo isso obedece a algo maior. Um cumprimento de leis naturais, leis materiais, mas leis morais principalmente. Continua. De duas maneiras se executam esse duplo progresso.
o progresso moral e o progresso material. Uma lenta, gradual e insensível. A nossa trajetória de vida traz isso. A outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento assensorial mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos às leis como as que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça, a uma nação e de outras vezes de modo geral. Então vejamos que Kardec está trazendo aqui para nós essa compreensão da nossa história. Pegamos somente agora esses últimos 100 anos. Há 100 anos atrás nós tínhamos acabado de passar por uma guerra de proporções mundiais, algo que nunca tinha acontecido antes na história da humanidade. Todo o globo tinha sido envolvido. E dessa guerra, muita coisa aconteceu. Houve um progresso intelectual e um progresso moral. Começaram a surgir instituições de como conduzir o nosso relacionamento frente à vida. Não se permitia mais o que se permitia antes. E outra, nós conseguimos tecnologicamente adquirir novas formas de nos relacionarmos nas comunicações, na medicina, no transporte. Tanto que, ainda presos a essas características de uma não evolução moral, voltada para a caridade, a fraternidade, as consequências, 30 anos depois dessa primeira, foi uma segunda guerra, que também resultaram em benefícios para a humanidade. Novas leis foram colocadas, novas formas de nos relacionarmos com o ser humano foram colocadas. Nós percebemos o quê? Um progresso existiu disso. E aquelas almas empedernidas do mal, que, recebendo o convite de uma mudança que não aceitaram, o que já vem acontecendo? Estão sendo convocados a habitar em novos planetas, em novas sociedades, auxiliando em seu progresso. Continua ainda Allan Kardec. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Tal período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Esta fase que nesse momento se elabora é o complemento indispensável do estado precedente, como da idade viril o é da juventude. Ele podia, pois, ser previsto e predito de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. É da nossa natureza chegar nessa condição. Por isso que nós todos dizemos, está chegando o processo de transição, nós estamos amadurecendo enquanto sociedade. Continua. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a um povo ou uma raça. Trata-se de um movimento universal, ou a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem das coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhe são para ela trabalham a seu mau grado, como nós vimos anteriormente. Né? Estamos numa transitoriedade mundial. O cenário hoje, a pandemia que começou lá na China, está hoje no globo inteiro. Todos nós, sem exceção, estamos mergulhados nesse convite de renovação. Continua, mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações. Vejamos, passageiras. Até que o terreno se ache aplanado
e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou de catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, e são os da humanidade. Vejamos hoje como estamos. Porque há países que estão lidando com a pandemia de uma forma mais exitosa e outros que estão de uma forma menos exitosa. O convite a essa comoção é para todos. Hoje, essa preocupação não é mais daqueles que estão lá longe. Ah, não, é só lá da China. Não, está aqui comigo. E o quanto que isso interfere comigo? O globo é a nossa casa. A humanidade é a nossa família. É esse olhar para além de nós mesmos, fechado em nós, centrado apenas no nosso interesse puro e mesquinho. Nós somos convidados a sairmos de nós e alcançarmos essa visão maior, a enxergarmos a todos enquanto irmãos em humanidade. Há uma obra na doutrina espírita que muito colabora com esse pensamento. Esta obra é a Transição Planetária. Manuel Filomeno de Miranda vai trazer para nós uma contribuição muito grande de uma das catástrofes que aconteceu recentemente na humanidade. Em 2004, na Indonésia, houve um tsunami, onde mais de 400 mil vidas foram ceifadas de forma direta. E o que aconteceu isso no aspecto físico, aqui para nós encarnados, e do aspecto para os desencarnados? E o quanto nós podemos dar uma boa direção a nós. Aqui nós vamos perceber que estamos sim em processo de transição. Nós estamos em um processo de cada vez mais evoluirmos para essa promoção nossa enquanto espíritos que um dia serão esses futuros governadores, esses espíritos felizes, esses espíritos em consonância direto com Deus. Assim como Jesus fala, eu e o Pai somos um. Vejamos, vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas de expiações para o mundo de regeneração. Esse texto ele está na introdução do Transição Planetária. Filomeno continua. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Pegamos agora, estamos mais tempos em casa. Como é que é conviver com essas pessoas que estão na nossa casa? Eu estou com medo do que pode acontecer comigo? Como é eu conviver com este medo? Então, um exercício cada vez maior dessas virtudes. Avançando um pouco mais. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia a fim de desenvolver um instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primevas, que o assinalam profundamente, atando não raro a sua natureza animal em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade. Então, cada vez mais nós saímos de um estado instintivo e caminhamos para um estado aonde vivemos nessa intuição em contato direto com o espírito que somos. O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda, ante o deutropismo que o fascina e termina por arrebatá-lo. Deutropismo é esse movimento que todos nós temos que vamos em direção a Deus. Colocado pela força do determinismo, na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento, desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz e a conquista do bem-estar. Aqui eu gostaria de fazer um convite a pensarmos em nós.
Quantas vezes, nessa atual encarnação nossa, nós vivemos aquilo que a vida material nos pede, focado em resolver as coisas, em ter que fazer várias situações para continuarmos a nossa vida material. Muitas vezes esquecidos de quem nós realmente somos. Esses espíritos que estamos transitoriamente passando pelas dificuldades que a Terra ainda nos proporciona, associada a todas as nossas questões que nós trazemos do passado, mas que estão sendo gradativamente convidados a uma nova condição. É pensando nisso que convidamos a uma reflexão final aqui nesta obra maravilhosa. O Livro dos Espíritos. Aqui há um tratado de evolução amorosa, caridosa, suave, branda, que quando mergulhamos na sua compreensão, no seu estudo, cada vez mais essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, eles vão diminuindo. E nós vamos refletir na última questão de O Livro dos Espíritos, na questão 1019, aonde Kardec pergunta aos benfeitores: poderá algum dia implantar-se na Terra o reino do bem? E vejamos a resposta deles. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que o vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus. É que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, porque se viriam a estar deslocados entre os homens de bem, e cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido, e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza, ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com coragem e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutam. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias.
São Luís nos traz essa mensagem. É dessa maneira que Allan Kardec encerra o Livro dos Espíritos. E refletindo sobre isso, nós percebemos o quanto Deus ele é amoroso com todos nós. Me permita, para encerrarmos, trazer apenas um relato que certa vez aconteceu em nossa reunião mediúnica. Foi atendido uma vez um espírito que ele estava muito empedernido do mal. E, apesar de todo o diálogo que acontecia, ele não abria mão de suas convicções em fazer o mal. E um dos benfeitores se manifestou através de um outro médium e fez um convite a ele, perguntando se ele gostaria de modificar, ter uma nova oportunidade de estar se colocando diferente. E ele disse que não. Então, o benfeitor informou que ele estaria sendo levado a um outro planeta. Ele seria exilado. E nesse momento, o espírito foi tomado de um espanto. E quando ele percebeu, o benfeitor não era qualquer pessoa, era a mãe dele. Ele percebeu que ele estava dialogando com a mãe. E ali ele entrou em conexão com toda uma situação sua do passado, aonde toda aquela questão do egoísmo, por ter tido uma relação de amor, de afetividade que todos nós temos, sem exceção, há almas ligadas a nós. E ele então percebe o que estava acontecendo e o espírito fala: minha mãe, eu ainda não consigo deixar o que eu faço. E eu percebo que para mim vai ser melhor eu ir para um outro planeta. E nesse momento, não só eu, mas os outros membros perceberam a grandeza de uma alma nobre. A mãe falou: meu filho, eu vou com você. Você passará por situações que serão de muitos desafios, mas eu estarei com você. Eu estarei te acompanhando e te velando durante toda essa sua trajetória. Por que isso? Essa situação que muito nos emociona mostra para nós o quanto há uma solidariedade universal nos convidando a desenvolvermos em nós o que é o essencial, ao que é o real. Deus não quer a morte do pecador. Ele quer justamente essa superação dos nossos atos de pecado. Esse caminhar para desenvolver a sociedade do futuro acontece hoje. O mundo de regeneração já acontece. Ele acontece na nossa intimidade. Apesar de tudo que acontece lá fora, aqui dentro de nós podemos fazer o que São Luís nos propõe: a desenvolvermos a nossa fé, a trabalharmos em cada situação essa coragem, esse carinho conosco, essa conexão profunda com o Pai, de sabermos que nós nunca estaremos desamparados, que cada situação que acontece para nós é para o nosso melhor. É justamente um convite de despertarmos o que nós trazemos ainda em potencial e colocarmos em prova, provas e expiações, colocarmos em prova tudo o que realmente somos. Nós somos amor, nós somos caridade, nós somos bondade, nós somos paciência, nós somos benevolência, nós somos todas as virtudes de que fomos constituídos por Deus. E nessas muitas moradas em que podemos habitar, a maior morada delas é na nossa intimidade. Então, meus amigos, meus irmãos, que possamos, diante de todo esse cenário que se apresenta lá fora, que tenhamos a nossa casa interior, este mundo íntimo, cada vez mais caminhando em busca de nos tornarmos pessoas de bem, como Kardec coloca do verdadeiro espírita, transformando cada vez mais as nossas más inclinações nas virtudes que realmente nós trazemos. Assim, nós encerramos.
Agora, André. Vamos lá, vai voltar. Ah, sim, vamos fazer a prece? Então vamos lá. Vamos orar, então. Mestre Jesus, Mestre de profundo amor e bondade, a Ti, Senhor, somos gratos por todo o carinho, todo o amor, por toda a Sua tutela, que vai nos auxiliando a cada dia mais, nos aproximarmos de Ti, a nos aproximarmos de Deus. Abençoe, Senhor, a cada lar, a cada recanto deste nosso globo, principalmente nesses momentos onde cada vez mais se acentuam não só as nossas dificuldades, mas principalmente as nossas qualidades. Que possamos ter força, coragem, nossa fé ativa para fazermos diferente, para fazermos o bem, para fazermos diante do momento de testemunho e desafio, a enxergarmos os irmãos e a humanidade, a amarmos e vermos que sim, nós somos capazes. Obrigado, Senhor, por cada instante, por cada oportunidade, por cada momento aonde nós podemos crescer. Nos ampare, nos protege, nos envolva a todos. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Assim seja. Eu confesso que eu ficaria aqui até o restante da noite te ouvindo, porque uma palestra muito rica, né, com bastante embasamento, com bastante da doutrina, né? Então tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando gostou bastante, e eu quero mais uma vez te agradecer por trazer tanta riqueza, tanto conhecimento para nós. Com certeza esse domingo não vai ser um domingo normal para muita gente, a gente vai seguir refletindo, isso vai ecoar aí nos nossos corações. Muito obrigado, viu, Lieber? Eu que agradeço. Quero agradecer a convidar você que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais do Jonadark, que amanhã, aqui no Facebook, nós teremos também uma palestra, é a palestra Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É a palestra com Giselda Capilé, que é a atividade de segunda-feira aqui do Centro Espírita Jonadark. Então, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, lembrando que toda a nossa programação, todas as nossas atividades, elas são divulgadas pelas nossas redes sociais. De antemão, agradecendo a todos que comentaram, que participaram. Quero pedir para você que está acompanhando a gente neste momento para compartilhar esse vídeo, para que essa palestra possa chegar a mais pessoas e essa mensagem possa atingir mais corações. A gente tem encontro marcado, então, amanhã, às 7h30 da noite, no Jonadark, e também no próximo domingo. Fique ligado nas nossas redes sociais, que a gente comunica tudo por aqui. Um grande abraço, um ótimo domingo para você.